Okay, let's go. Meninas, sabe aquele look que te faz sentir poderosa? Na Ed Modas você encontra tendências, conforto, preço que cabe no seu bolso. Do casual ao elegante, monte seu estilo com exclusividades. E também trabalhamos com grande variedade de plus size. Ficamos localizados na Rua Campestre, 7 de Abril, e também na Rua Ernestina de Matos, 3 Pontes. Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui em mais uma segunda-feira, mais um programa Conectado com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. E eu gostaria de deixar uma meditação para você. Só quem carrega alimento consegue enfrentar a guerra. Só quem carrega alimento consegue vencer o poço. Só quem carrega alimento consegue... Peraí, desculpa. Eu dei uma engolida de saliva. Repreendido que a minha goela... Meu Deus. Vai. Posso ir direto, né? Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira, mais um programa Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. E eu quero deixar uma reflexão para você. Só quem carrega alimento consegue enfrentar a guerra. Lembra, Davi? Só quem carrega alimento consegue suportar o poço. Lembra de José? Só quem carrega alimento está preparado para viver uma grande multiplicação. Se você não estiver pronto para carregar alimento, você não está pronto para vivenciar coisas extraordinárias. Então lembre-se, a palavra é o seu alimento. Carregue o alimento que te traz vida, que te traz salvação e que te traz graça. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, te dizer, Senhor, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é sublime. Queremos te pedir, Senhor, toma o primeiro lugar nesse culto, porque aqui é um culto. Senhor, toma este programa, toma a nossa convidada, toma a minha vida. Senhor, que tudo que for falado aqui seja direcionado pelo teu Espírito, que haja
quebras de cadeias, palavras de maldição. Senhor, que cenários, que vidas venham ser transformadas pelo poder do nome de Jesus. Que vidas venham ser alcançadas através de testemunhos, através da palavra do Senhor, que é a água purificadora, que é alimento que precisamos. Ó Deus, em o nome de Jesus, nós queremos declarar sobre cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, queremos declarar sobre homens e mulheres, queremos declarar sobre essa nação, que a tua presença se faça presente. Senhor, em nome de Jesus, num tempo tão difícil, de tanta escassez, de tantas guerras espirituais, emocionais, físicas. Ó Pai querido, quantos embates, Senhor, que a nossa nação tem vivido. Nós queremos te pedir, repreenda todo espírito da morte. Pai, se manifeste em nosso meio. A tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós declaramos que o Brasil seja cheio da tua presença, que o Brasil seja cheio da tua glória e que teu nome seja glorificado. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, estou aqui com uma convidada maravilhosa. É uma pessoa muito especial para mim, tá? Ela teve... Perdão. Andou comigo no meu ministério por um tempo, então é uma pessoa muito querida e eu tenho uma admiração muito grande. Quando o Senhor soprou o nome dela no meu ouvido, eu falei assim, Senhor, é ela? E o Senhor falou, é ela. Então, hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos que Tassiane Rodrigues. Olá, Patrícia. Conhecida como Tassi. Está aqui conosco e eu quero já fazer a primeira pergunta, que é a nossa pergunta de praxe, que é o nosso carro-chefe, que entra no programa, que abre o programa. Que entra não, que abre o programa, é a nossa pergunta. Quem é Tassiane Rodrigues? Bom, hoje eu posso falar que a Tassiane Rodrigues é uma mulher que superou vários traumas, é uma mulher que conseguiu vencer seus traumas, seus medos, casada, mãe de 2 filhos. A glória de Deus viveu num propósito que eu não sabia, mas ele já tinha escrito por mim. Amém. Como está sendo para você chegar aqui hoje? Ah, para mim é muita honra, pessoal, muito. Ai, um prazer, uma emoção. E como a missionária falou, né, tive a oportunidade, o prazer de estar sendo ovelha dela, né, ainda continuo sendo ovelha, mas fui liderada por ela um tempo, e ver o projeto, ver o trabalho de Deus, assim, é muito surreal, é muito surreal, muito feliz, me encontro muito feliz. A palavra que me define é felicidade e gratidão. Amém. Glória a Deus. Pessoal, está conosco os nossos patrocinadores. Está conosco. Ed Modas Feminina. Está aqui. Nós temos 2 endereços, né? Que se encontra na Rua Ernestina de Mato, 3 Pontes, Rua, e na Rua Campestre, 7 de Abril, que é aqui, bem aqui embaixo do nosso estúdio, tá? É aqui no 7 de Abril, Rua Campestre, aqui no 7 de Abril, em Paciência, Rio de Janeiro. Nós temos o Instagram, que é Edmoda, _ feminina, e o WhatsApp é 968, lembrando que é 21, tá? 968 13 59 70. 968 13 59 70. Temos também mais novo patrocinador, que é o Alpha Kids. Sim, para o seu bebê, para sua bebê, você que quer andar com o seu filho bem alinhado, bem arrumado, vai lá. Alpha Kids / moda infantil, tá bom? O Instagram é Alpha Kids _ moda. O número do WhatsApp é 219 747 8844.
43. Vamos lá? 21 9 747 88 44 3. Vai lá, eu tenho certeza que você vai amar as roupas de lá. Vista o seu bebê na altura. Alfa Kids. Moda. Vai lá, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso programa. E aí você fala da sua alegria, a alegria nossa de estar recebendo você, é um grande prazer. Eu, como fui sua líder, eu testemunho sobre a sua vida, sua integridade, sua vida com o Senhor. Então é muito prazeroso ter você sentado aqui conosco nesse dia tão importante. E vamos dar continuidade às nossas perguntinhas. Como foi a sua infância? Bom, minha infância, eu tenho vários momentos, mas o que me marcou, eu ainda tinha 6 anos de idade, Uhum. quando minha mãe, por algum motivo pessoal, ela simplesmente vai embora. Vai embora e consigo ela leva tudo que tem e 2 irmãs. 2 irmãs, uma mais velha, uma que tem uma deficiência mental. E a gente, eu e mais 2, que é a Ana Paula e a Jo, acaba sendo vivendo no convívio do meu pai. E eu me lembro que eu tinha 6 anos e passando um tempo, quando minha mãe vai embora, pega as suas coisas, vai embora, meu pai começou a cuidar da gente, ele teve que sair da casa onde ele morava, e ele começa a cuidar da gente. Mas meu pai era alcoólatra, meu pai passou um bom tempo no vício do álcool, meu pai via bicho pela parede, meu pai tinha alucinações da bebida, então foi uma infância muito traumatizada. Até que minha avó, a mãe do meu pai, resolve deixar a casa dela e vir cuidar da gente. A gente passou a ser responsabilidade dela. E meu pai acaba indo morar com a minha madrasta. E nisso, minha avó cuidou da gente. E eu me lembro que dos 6 anos até os 11 anos, eu tive uma mãe, tive um lar, tive uma avó que foi mãe, que foi pai, foi tudo. E no ano de 2000 para 2001, ela falece, né, com câncer na garganta. E a nossa trajetória de dor e sofrimento começa novamente, só que um marco maior, trazendo mais dores, mais ferida, e consigo trouxe que a gente teve que aprender a sobreviver, Isso com 11 anos de isso idade. com 11 anos de idade. A gente teve que aprender a sobreviver, eu tive que abandonar os estudos, tivemos que aprender a sobreviver literalmente, porque já não tinha mais a nossa mãe, que no caso era a nossa avó. Uhum. Nosso pai também já tinha morado com outra pessoa, mas ainda continua naquele vício do álcool, e a nossa vida foi assim, vivendo do correr desse sofrimento. Ficaram vocês três Ficamos nós 3 sozinhas só, dentro de uma casa, dentro de uma casa tendo que se responsabilizar por vocês por mesmas. nós mesmos. E quando meu pai, ele viu que a mãe dele morreu, ele passou a vir morar dentro da nossa casa, que no Uhum, caso era dela. uhum, Porém, era a mesma coisa de não ter um responsável, porque ele passava o tempo todo, bêbado, alcoólatra, né, bebia, bebia, e ele tinha alucinações, ele via bicho, ele via coisas que a gente não sabia explicar naquela época, porque a gente era criança. Mas hoje eu entendo que era tudo uma ação demoníaca, demoníaco. diabólica dentro do Uhum. nosso lar. E aí houve-se um tempo que a gente começa a ir fomos parar num projeto que era tipo um convento de freiras. Hum, A gente foi criado meio período para poder ter alimento, tomar banho e poder estudar um pouco, até que meu pai tenta se livrar daquele vício, daquele álcool, mas não foi possível sozinho. E aí a gente começa nessa batalha de sair, procurar. Gente, eu falo isso porque, assim, hoje eu olho para mim, eu vejo, assim, uma cápsula do tempo comigo mesmo. uhum, A gente ter que pegar resto de comida, sobra uhum, de caminhão em porta de supermercado, alimento que hoje ninguém pisava, aquele resto do resto, uhum. para sobreviver e levar para casa.
que nós não tinha alguém que desse alimento, a gente não tinha alguém que pudesse levar para o mercado, fazer uma compra, a gente não tinha ninguém que pudesse falar: "Hoje vocês vão comer o arroz com feijão", a gente não tinha isso. E nesse sofrimento todo, eu lembro uma vez que chegou uma parte da minha vida que, assim, convivendo com a minha avó, ela plantava as coisas e tudo mais, eu lembro como ela plantava inhame, essas coisas. Teve uma vez para matar a minha fome, das minhas 2 irmãs, eu entrei no mato e fui pegar inhame, achando que dava para fazer uma sopa. Danária, aquilo era um inhame venenoso, Meu Deus. aquilo era um inhame que a gente podia hoje eu não se não fosse o propósito que Deus tem na nossa vida, eu não estaria aqui diante de você contando esse testemunho. Uhum. E naquela noite eu saí, peguei aqueles 3 inhame, descasquei e cozinhei para mim e para minhas 2 irmãs. Ao mesmo tempo que a gente comeu aquilo, a garganta começou a fechar, piniscar. Eu lembro da minha irmã olhando para mim e falar: "Tá, minha garganta tá fechando". A outra falando: "Minha garganta tá ardendo", e eu sentia o mesmo que elas estavam sentindo, mas eu não Meu podia falar Deus. para elas que era venenoso, que a gente não estava. Eu falei: "Vamos tomar água", a gente tomou a água, deitou na nossa cama, no chão, e a gente dormiu. No outro dia, para a glória de Deus, aquele efeito daquele veneno não trouxe consequência para as nossas vidas, Glória a não Deus. trouxe Ainda que consequência eu comesse alguma coisa mortífera, e isso não me daria dano algum. E ali, mesmo a gente não conhecendo Deus, ele cuidando. mas ele já conhecia a gente. É, Que Isaías vai dizer que antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia e já sabe de todas as coisas. Então, isso já traz para mim a reflexão que Deus é um plano perfeito para mim. glória a Deus. Aleluia. E aí vocês se tornam órfãos de pais vivos, E mãe em vida. porque vocês têm que a responsabilidade de cuidar uma das outras, Sim, ainda muito criança, né? muito 11 criança. anos é uma criança. E começa a cuidar. E aí você saiu depois muito cedo de É, casa. isso. Nesse intervalo, morando com meu pai, a gente vai estudar. Aí, nesse colégio, que era de freiras, Uhum, ela entra em contato com a minha madrinha. Minha irmã consegue, o conselho tutelar consegue o endereço da minha mãe. uhum, Porém, nessa faixa etária, eu não sabia quem era minha mãe, uhum. porque minha mãe tem uma irmã muito parecida com ela, então a gente confundia. É Aham, quase irmã gêmeas, mas não é irmã gêmeas. aham. A feição genética das 2 é muito igual. Então, nesse meio tempo, a minha irmã sai, que é a Ana Paula, vai morar com a minha mãe por esse período. E eu vou morar com a minha madrinha. Só que começa um outro episódio de sofrimento. Hum. E nisso, antes disso, a gente já foi interrompido ali de ir para a escola. E a gente teve que cuidar uma da outra. E você tem quantos anos nessa época? Nessa época, eu vou fazer 13 anos, 13 anos. 12 Você para tem os 13 seus anos. 12 anos. É. Uhum, Aí eu vou morar com a minha madrinha, nesse intervalo desse sofrimento, depois da morte da minha avó, depois de passar esse período com meu pai, e aí eu vou morar com a minha madrinha. Aí começa um outro episódio, uhum. porque é uma diferença muito grande, é uma parte da vida que, assim, você tem que viver num ambiente longe do seu, que apesar de eu não ter nada, Sim, eu ainda tinha minhas 2 irmãs, ainda sim. tinha o meu pai. Aí eu vou morar com essa família que é a minha madrinha, que nesse caso é como uma desconhecida. Uhum, uhum, E ali eu moro com ela acho que no mínimo uns 2 anos. Aí nisso eu já estou na fase que eu já voltei para a escola, estou estudando à noite e vou morar com a minha mãe. Nisso que eu vou morar com a minha mãe já vou completar 15 anos. uhum, Aí quando eu vou morar com a minha mãe também não tinha um casamento feliz, não tinha um lar restaurado. uhum, Minha mãe também sofria na mão de um cara abusivo. Minha mãe também tem um testemunho de vida muito doloroso, um uhum. cara que, assim, pela misericórdia de Deus, minha mãe não morreu, porque minha mãe também, ela eu acredito que Deus tem um plano para a vida dela, Amém. porque ela viveu uma vida que não é digna de um ser humano. E nisso eu saio da casa da minha mãe, porque começa a ter muita confusão, muito assunto muito delicado, Uhum, pessoal, e uhum, eu acabo saindo da casa da minha mãe com 16 uhum, anos. uhum.
E nisso eu encontro um rapaz, já era um homem mais velho do que eu, bem Isso mais você velho, tinha seus 15 para 16. 16 anos. 16 anos. E aí eu saio da casa da minha mãe com 16 anos. Aí eu começo a morar com essa pessoa que é usuário de crack, Meu Deus. essa pessoa é alcoólatra, prostituto, isso porque eu queria ter um lar. De alguma maneira eu queria ter uma Ou seja, você foge de um problema. e entro em outro maior. Quantas estão vivendo isso, né? Uhum. Missionário, o pior de tudo isso, que hoje, eu olhando pra minha história, eu não imagino que eu ia viver cenários de dor, de morte, de medo, de escuridão, Uhum, até eu entender que apesar do plano perfeito que Deus tinha para mim, eu conhecer ele, eu ia ter que passar por essa sombra escura, pelo vale da sombra da morte, uhum, como lá em Salmos 23 fala. Então eu conheço essa pessoa e vou vivendo. Eu queria ter uma casa, eu queria ser feliz, eu queria ter alguém que me cuidasse de mim, eu queria ter algo, eu queria ser amada, protegida, mas o cenário é outro. Nesse relacionamento, eu vivi os piores momentos que uma pessoa pode viver. Esse rapaz, na época, eu com 16 anos, ele ia fazer 40. meu Deus. Ele vendeu o meu corpo por droga, pelo vício da droga. Quando meu filho nasce, eu estava com 21 pontos de cesariana. Invade um homem, porta do meu quarto e tenta forçar a porta para que eu fosse abusada. 2 pedras de Senhor. e nisso, eu sozinha eu não consegui fechar a porta daquele quarto que era de madeira, mas o Senhor estava ali, mesmo eu não sabendo quem era Deus, Deus sabia que eu estava ali. E aí eu tive essa gestação, tive esse filho não nascia. A parte mais difícil foi que eu cheguei a 9 de dilatação, quase para ter um parto normal, mas esse filho não nascia. Meu Esse filho não nascia. Até que chegou um médico e optou por uma cesariana de emergência. Era um relacionamento que eu vou dizer para você, eu vivi com o diabo e não sabia quem era o diabo, Meu Deus. até conhecer o pior lado que uma pessoa pode viver. Por isso que eu falo, tem muitas mulheres que vivem calada no silêncio, achando que não Uhum, tem mais jeito, uhum. achando que não tem, que Deus esqueceu. Eu sou a convicção que Deus não esquece. Amém. Eu sou a convicção que Deus ele ainda é a última palavra. Tem uma frase no mundo que diz que Deus, a esperança, ela é a última que morre, pois para mim ela nunca morreu. Amém. Ela sempre esteve ali, mesmo eu não sabendo que a minha esperança chamava Jesus. E como começa, quando ele te conquista, porque você é uma criança, né, e ele tem lá seus 30 e poucos anos. E quando ele te conquista, ele mostra o melhor lado dele. Foi. No momento da conquista, eu achei que eu encontrei alguém que ia cuidar. Uhum. Eu via nessa pessoa um pai que eu não tive, É. eu vi nessa pessoa um amigo e eu vi nessa pessoa um marido ou um companheiro. Eu vi nessa pessoa palavras de ilusões. Uhum. E no momento que você não tem nada, quando surge uma oportunidade, você É. eu não tinha nada, eu ia recusar a única chance que eu Uhum. E aí ele começa quando começa as agressões? as agressões era verbal no começo, era só palavras. E aí foi se tornando algo abusivo quando eu começava na época não tinha um celular como se tem hoje, Sim. mas eu não podia jogar um jogo, não podia me distrair, não podia assistir televisão, podia sair sozinha, não podia me arrumar.
não podia fazer nada a não ser ficar em casa trancada, que ele ia para trabalhar, ele saía para trabalhar, deixava eu trancada. Uhum. Eu ficava em casa trancada, como se eu estivesse presa numa Uhum. cadeia, só tinha liberdade ao quintal de casa quando ele abria a porta, chegasse e abria a porta. Ele te deixava literalmente trancada. E aí ele começa te trancando. E aí quando é que surgem as agressões físicas, de fato? Eu lembro que a primeira e única vez que eu levei um tapa, um soco, não me recordo. Eu estava grávida, acho que dos 6 meses pra eu não me recordo se foi um tapa ou se foi um soco. Meu nariz desceu sangue. Assim, ele tinha esse controle emocional sobre você, mas até então não tocava em você. Não, E aí ele vai te dar, aos 7 meses de gravidez, sobre efeito da droga e do álcool. ele vai e te... E o que que te deixava com tanto medo ao ponto de não fugir, não sair? Porque até então ele só te mantinha em cativeiro. Exato. Mas havia ameaças? Sim, havia Ah, ameaça de matar minha mãe, havia sim. ameaça de matar a mim, Uhum. havia ameaça sim, E por ele ser um homem mais velho, você, tão novinha, tinha isso, essa... esse medo. E Aham. outra coisa, eu não saía. Hoje existe pessoas que vivem assim, não sai porque não tem aonde morar, É, aonde quem dá o apoio, e era o meu caso. não tinha Eu não um tinha, refúgio, né? não tinha um refúgio, não tinha alguém que falasse: "Olha, eu estou contigo, eu abraço a sua causa, eu abraço a sua luta". E nesse intervalo, uma certa vez, a porta ficou destrancada. Ele chegou, destrancou a porta, e eu foi minha primeira experiência com Deus, que eu não podia ter filho por algum problema, eu queria uma criança. Uhum, Eu queria uma criança para me fazer companhia. uhum, E uma certa vez da janela bem pequena, que era um vidro, uma uhum. janela pequena, eu olhei e vi uma árvore seca, sequíssima, 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 e eu me comparei àquela árvore. E eu, sem saber quem Deus era, eu falei: "Senhor, visita o meu ventre, me conceda um filho. Eu não quero ser como aquela árvore seca, galho tudo seco, pode vir alguém ali quebrar, sem nenhum fruto". Orando em casa ou escutando a oração da rádio, Uhum. porque eu falo que a oração ela é transformadora, ela é uma espada, como a palavra de Deus fala, de 2 como ela penetra e ela faz a dimensão do que a palavra é, poder. E aí eu falei, falava assim com Deus como eu estou falando contigo, eu falei para Deus que eu não queria ser como aquela árvore, porque para mim, eu era uma árvore seca, sequíssima. E uma certa vez entrou uma mulher que eu nunca vi na minha vida, uma senhora baixinha, seus cabelinhos brancos, me abraçou. Nesse dia a porta ficou destrancada. E ela disse assim: "Filha, você vai ter filhos". Ela falou assim: "Você vai ter filhos, você vai gerar". E ela começou a falar algo de Deus para mim e nunca mais eu a vi aquela mulher. Passou Glória a 2 semanas Deus. depois eu estava grávida. Aleluia. Foi a sua primeira experiência com Foi o minha Senhor primeira Jesus. experiência. E quando eu engravidei, ele queria tirar esse filho. Ele queria me bater a ponto de eu ter uma hemorragia. Só que esse filho era minha companhia. Esse filho era a esperança de eu que aquele cativeiro eu não ia ser uma pessoa sozinha, mas que eu ia Aleluia. ter a companhia de alguém. E assim a gente viveu até ele nascer. Eu disse no começo, tive uma gestação bem complicada, ele não nascia por nada, até que chegou uma cesariana, chegou um médico usado, e aí eu fiz uma cesariana de emergência e nasceu meu filho. E aí que começa o meu processo. E aí ele nasce e você fica quanto tempo com o pai do seu filho? Eu fico só apenas mais 2 anos.
Mais de 2 anos. E como foi vocês o período que seu filho nasce e viver com ele? Antes, quando ele nasce, eu lembro que ele fechou a casa, ele começa a cortar a mangueira do gás para botar fogo comigo e o menino dentro. Meu Deus. Ele começa a serrar, de alguma maneira, o diabo tinha fúria de matar eu e meu filho. Uhum, Era o tempo todo, o negócio era para matar. uhum, E aí, ele começa a serrar, serrar, aí chega minha irmã caçula, eu lembro que no quarto tinha uma banheira com água do banho uhum, dele, ela começa a apagar aquele botijão de gás, para que não houvesse uma explosão na casa. uhum. Aí apaga aquele fogo, eu saio e vou para casa de uma ex-cunhada. E aí eu tenho que voltar, porque por mais que a pessoa te dá abrigo hoje, Sim, chega uma semana depois, você já é um fardo, sim, você já é um incômodo. Aí entendo. eu tenho que voltar. E nisso que eu volto, eu ainda vivo naquela situação horrível, miserável. Até que eu falei que uma certa vez ele começou a levar pessoal que usava droga para dentro do meu lar, junto com meu filho, que nasce com algumas deficiências. O Wellington, ele nasceu com microfitalmia nos olhos, nasceu com uma fenda labial, umas complicações no cérebro, e ele leva esses usuários para usar droga dentro de casa, até que, como eu falei, né, anteriormente, que ele tenta vender o meu corpo. Eu operada, ele tenta vender meu corpo por droga, pela abstinência da droga. Meu Senhor. Mas graças a Deus o Senhor nunca permitiu que mal Glória a algum chegasse Deus. até a mim. E aí, minha irmã, num propósito de oração, até os 2 anos, minha irmã morando em São Paulo, e aí ela começa a orar a Deus: "Senhor, me mostra onde a minha irmã está, me mostra onde a minha irmã está morando, e eu quero fazer esse convite". E esse convite era a minha carta de liberdade, Uhum, era o Senhor virando meu cativeiro. uhum. E nisso, a minha irmã ia casar. Eu lembro muito bem que era dia 3 de dezembro de 2010. Começa a minha transformação, o Wellington com 2 anos. Aí o Espírito Santo mostra a minha casa para minha irmã. Coisa linda. E ele fala para ela assim: "Ana Paula, olha para cima". Quando ela olhou para cima, eu estava sentada. E ela gritou meu nome: "Tá". Eu olhei e falei: "Conheço essa voz, é minha irmã". Quando a minha irmã olha, falou: "Ai, você vai no meu casamento, eu vou casar dia 3 de dezembro". E ali começa o processo para mim sair de casa. Eu saí de casa com a roupa do corpo. E até nesse dia ele tentou jogar uma panela de óleo em mim, Meu Deus. mas quando eu saio eu nunca mais volto. Glória a Deus. Depois que eu saí eu nunca mais voltei. Aí a senhora vai me perguntar: "Mas aí aonde você foi morar?". Fui morar numa casa de recuperação. 67 homens, 10 mulheres. Aí eu fiquei na ala das mulheres, porque eu não usava droga, Sim. eu não bebia, eu não Aham. me prostituía, Mas foi o lugar que o mas foi Senhor o meu a abrigo. porta que o Senhor abriu para te dar escape. Mas ali eu aprendi o que era oração, o que era liderança, o que era amor de Cristo, o que é prova real, o que é subir, o que é ver milagre, o louvar a Deus, como é que você entrega o seu perfeito louvor. Ali eu tive Glória a um Deus. pastor que me ensinou a base, que era Cristo. Ali foi a minha transformação. No ano de 2010, já estava na agenda de Deus de mudar o meu cativeiro. Você vai para essa casa de recuperação e você começa a crescer e ter experiência com Cristo, crescer em Cristo e ter experiência com Cristo. Exatamente. E nisso eu começo a buscar a Deus, não conhecia Deus como ele é exatamente hoje, Uhum. mas Jesus já me conhecia, né, já tinha o seu plano perfeito. E meu filho comigo, ele ia completar seus 3 aninhos, dentro dessa casa de recuperação, meu filho é batizado com o Espírito Santo.
Aos 3 anos aos de 3 anos idade. de idade. Glória a Deus. 3 anos de idade, ele é batizado, eu fico morando lá até que eu consiga ter uma dependência. Mas nesse tempo que eu fiquei sobre os cuidados de Deus, não me faltou mais nada. "Cassiane, você tinha casa, você tinha salário, você" não, eu tive um pai. Eu não tive um pai físico, como eu gostaria de ter tido, mas eu conheci o amor do Pai eterno. Aí eu tive um pai, eu tive alguém que eu pudesse depositar nele toda a minha confiança. Jesus me fez crescer no meio da minha dor, mas só que eu olho para ela hoje, eu não me defino como uma mulher triste, não me defino como uma mulher coitada, eu me defino a própria prova do amor de Cristo. Amém. Porque se Deus pôde suportar naquela cruz, o meu testemunho perto do amor que ele provou que ele tem por mim não é nada. Eu carrego isso comigo, Tassiane, mas você poderia estar se lamentando, olha o seu trauma. Não, 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 não. Quando eu entendo, Cristo fez por mim, tudo que eu sofri aqui não é nada. Hoje eu voltei a estudar, hoje eu voltei a concluir meus estudos. Quando eu era criança eu não pude. E você está dentro de um ambiente escolar, você não se define. Você não se define, eu não me defino como cristã, mas o meu testemunho ele fala por mim. Sim. "Cassiane, ai, você tem algo diferente. Você é alegre, você é assim. Ai, você tem algo diferente. Cara, você tem algo que contagia, que é gostoso de ter perto de você". É aquilo que a palavra fala, você é cercado por uma nuvem de Meu testemunhos. Deus. Eu não preciso provar quem eu sou, mas Cristo revela quem Ele é em mim. Amém. É, o fruto, ele diz qual árvore, né, é o fruto que vai dizer: "Essa árvore aqui é jaca, essa árvore aqui é maçã". Essa é o Exatamente. fruto, é o fruto. A gente existe árvores que a gente não conhece, a gente só vai conhecer por causa da fruta. Exato. Eu não sabia que a árvore do mamão era assim, não sabia que né, o fruto vai revelar quem a árvore é. Glória a Deus. Voltando um pouquinho, uma das maiores experiências que você, dentre muitas, você tem é o nascimento do seu filho. É. Quando Deus se revela a você de uma forma única. Como eu falei, o Wellington, ele nasceu para o Wellington nasceu com um propósito, hoje eu entendo isso. E nesse propósito, eu sinto que Deus quis se revelar para mim, através da vida do Wellington. O Wellington, ele nasceu uma criança, como eu falei, ele é cego de um olho, ele usa uma prótese ocular, ele tem uma deficiência, ele nasceu com lábios leporino, hoje fala lábios fenda labial, Uhum, ele nasceu com essa dificuldade. Então, ele não respirava. Quando eu recebi ele no meu braço, ele logo foi para UTI, pra incubadora, porque ele não respirava pelo nariz, ele só respirava pela boca. E logo quando eu tive alta, ele ainda ficou internado, porque ele não respirava, ele nasceu com a parte mal formada, então a passagem do ar pelo nariz dificultava muito. Quando ele tentava respirar só pelo nariz, ele perdia o fôlego, era como se ele puxasse o ar e não saía o ar. uhum. E o mais interessante nisso tudo, que eu recebi ele ficou internado, e eles deram alta para ele sabendo que ele era assim. Uhum, E a enfermeira disse assim: "Mãe, seu filho nunca vai poder ser amamentado no peito, ele vai ter que usar essa chupeta, ele vai ter que se você for dar chupeta, é uma a chupeta odontica, com uma passagem que para ele não perder o ar, mamadeira assim". Eu comecei a me desafiar, falei: "Não, essa é a palavra que o médico falou, mas eu como mãe, eu vou assim como ele vai me ensinar a ser mãe, ele vai me ensinar a cuidar dele". amém.
e eu comecei a colocar ele no meu seio para ele amamentar. E ele não perdia o fôlego enquanto ele estava sendo alimentado, como a reflexão que a senhora disse. Ele não perdia, aquilo lá era a sobrevivência para a vida dele. Sim. Como que algo que poderia salvar ele ia fazer ele matar ele, afogado ou asfixiado. Então eu usei a fé, apesar de eu já ter usado ela na minha vida, na minha adolescência, eu começo a botar ela em prática com o nascimento do Hélio. Uhum. Aí eu comecei a amamentá-lo, foi um desafio muito grande mesmo. E aí o Wellington ele começa com tratamentos intensivos, porque cada hora era um diagnóstico, o Wellington tinha. O Wellington tem tomografia que comprova isso, e teve uma vez com uma neurologista, ela disse para mim, o Wellington ele tinha o cérebro fora do crânio, o crânio dele se fechou e o cérebro era fora. E era vários diagnósticos, até que um dia o Wellington já com 8 anos, uns falavam que sim, outros falavam que não, porém ninguém dava um diagnóstico certo do que, Uhum. mas a deficiência nos olhos foi uma coisa inevitável, que estava ali diante dos Uhum. olhos dele. Uhum. Então, com 1 ano de idade, o Wellington ele vai para o centro cirúrgico, refaz a boca. Não precisou de fono, não precisou de terapia para poder falar, saiu de lá sem sequela nenhuma, Glória a primeira Deus. cirurgia. Com 8 anos, eu lembro que ele teve que fazer uma ressonância magnética com mais detalhe, sedativo, tudo para entender. E nessa consulta, missionária, foi que me assustou. Quando eu pego o laudo ali, quando o médico me dá o encaminhamento para ele ser internado, ele me chama e ele fala: "Ah, mãe, o Wellington". Falou assim: "Quantos anos tem o Wellington?" Eu: "O Wellington vai fazer 8 anos". E era exame de rotina. E nesse dia ele falou assim: "Mãe, seu filho vai ter que ser internado agora". Eu assustei, eu: "Mas como doutor? Se é só um exame de rotina". Aí ele falou: "Seu filho, ele tem um problema no cérebro e eu sozinho não consigo resolver. Mas para te dizer numa linguagem mais fácil, para que você possa entender, é como se o seu filho se a cabeça do seu filho tivesse 1000 bicas pingando ao mesmo tempo, ou seja, tem um monte de goteira pingando ao mesmo tempo. Então ele precisa ser internado, ele precisa ser diagnosticado por outras equipes, porque só eu sozinho não consigo te dar um diagnóstico do que ele tem". Quando eu pego a folha do encaminhamento, estava escrito lá: "Tumor cerebral". Só que ele não me falou o que era. Eu olhei e nisso uma enfermeira me abraça, e fala: "Mãe, confia em Deus, vai dar tudo certo". Isso ele tinha seus 8 anos de idade. E completar seus 8 anos de idade. Uhum. Eu começo a ficar desesperada, mas eu não mostrava para ele meu desespero. Ele sempre foi uma criança muito observadora. Uhum. Se eu comia, o Hélito comia. Se eu estava feliz, o Hélito estava feliz. Se eu estava agitado, o Hélito também ficava agitado. Então, tudo que eu fazia refletia nele, porque ele já tinha uma infância, assim, do tempo de bebê até os 2 anos dele traumatizado. Uhum. Então, Uhum. de alguma maneira, ele tudo que eu fazia era reflexo para ele. Aí eu, muito nervosa, mas assim, ainda não estava na igreja, confiando sim, como eu falei que eu fui para a igreja, quando eu saio de casa, eu vou morar numa casa de recuperação, mas nesse intervalo do nascimento do Wellington, eu estava na igreja, mas assim, eu não tinha experimentado o poder de Deus ainda, Sim. apesar de eu já ter visto a mão de Deus agindo. Uhum. Mas na vida do Wellington, para mim, foi algo assim extraordinário, que eu levo para onde eu for, eu falo: "Acredita no poder de Deus".
Deus, ele ainda é a última palavra. Aleluia. Que quando a medicina fala: "Acabou", mas existe um Deus que no meio daquele ponto que o médico coloca, ele bota uma vírgula, e ele Aleluia. começa a escrever novamente a história. Então para Deus não existe final sem diagnóstico completo. Com Deus é tudo detalhado, tudo bem explicado, né. E aí eu começo a falar: "E agora?". Paro, penso, e o Hélio está internado. Era um dia que era só para ele fazer um exame e voltar para casa. Nós ficamos internado. E naquela madrugada eu vi uma criança, uma menininha, acho que uns 3 anos de idade, ela chamava Vitória. E aí eu vi aquela criança saindo do centro cirúrgico com um dreno para drenar a água do Uhum. crânio. Eu olho para aquela criança e falo: "Deus, aquele dia foi transformador para mim dentro daquele quarto, daquela sala de hospital". Eu começo a depositar toda a minha fé em Deus, eu falo assim: "Deus, eu não aceito meu filho ser operado, eu não aceito colocar nenhum cano de drenagem dentro da cabeça dele. Deus, eu não aceito", e começo a falar com Deus uma oração que eu nem sabia orar direito. Como que ora? Convencer a Deus de mudar um diagnóstico, não existe uma oração, né, só se ele quiser fazer mesmo. Aí eu comecei a orar: "Deus, eu não aceito, Deus, eu não aceito", aquele desespero entrou, aí daqui a pouco ficou tudo silêncio. Aí veio uma voz: "Aquietai-vos e saber que eu sou Deus". Olho de um lado, eu olho e a voz falou: "Aquietai-vos, saber que eu sou Deus". Foi a minha primeira Nossa, é muito foi a minha primeira experiência. Eu ouvi Deus, eu ouvi. No outro dia, por volta de umas 8 horas da manhã, entra 6 médicos, 2 uma fonoaudióloga, cirurgião, neuro e mais um médico que me atendeu falou assim: "Mãe, por que que seu filho está internado?". Eu falei: "Ah, porque o doutor disse que o meu filho ele tem um problema no cérebro que é como se fosse 1000 bicas pingando ao mesmo tempo, e ele precisava dessa equipe médica para avaliar a situação dele, para a gente entender o que está acontecendo". Ele falou assim: "Você tá com o motorista da prefeitura aí?". Eu falei: "Sim, é só ligar". Ele falou: "Então manda chamar o motorista que seu filho não tem nada". Aleluia. Aí eu Glória a e a Deus. fonoaudióloga, ele toda falando toda, né, fanhosa, com aquele céu da boca. Ele fez uma cirurgia com 1 ano. Eu falei: "Sim". "Mas ele fala perfeitamente". "Mas aonde que tá a cirurgia?". "Missionária, até a primeira cirurgia que o Hélito fez é tão detalhado que nem parece que ele fez a cirurgia". Aleluia. E desse 8 anos até 17 anos, que o Wellington hoje ele tem 17 anos, o Wellington nunca mais precisou passar em neuro, nunca mais precisou fazer nenhuma ressonância magnética, nunca mais teve esses problemas Glória a que Deus. o tumor que aquele diagnóstico médico tinha dado, realmente Deus pegou, tirou, jogou fora, e o Senhor chegou primeiro. Antes do médico botar a mão dele, o Senhor chegou primeiro. Porque Aleluia. depois de um tempo que eu vim entender que Deus fala com a gente através da palavra dele. Depois de um tempo que eu vim entender que lá no Salmo 46 fala: "Aquietai-vos e saber que eu sou Deus". A minha primeira experiência com Deus foi esse salmo. Eu nem conhecia a Bíblia, nem sabia que na onde que estava, quem era Salmos, que livro era Salmos. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi nesse salmo, sem nunca ter lido a Bíblia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então toda tempestade da minha vida, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Toda bravura do mar, eu aquieto, porque eu sei que eu tenho um Deus. Toda tempestade que se levanta, eu me aquieto, porque eu sei que eu tenho um Deus. Hoje o Wellington com perto de completar seus 18 anos, né, você vê
um milagre real de Cristo, um milagre real de Deus na sua vida. O que é que você sente hoje quando você olha para o seu filho? Hoje você tem também a Estezinha, né, que é a pequena missionária. E hoje eu tenho a Esther. E como é que você sente isso? Como é que você se sente? Missionária hoje é uma mistura de fé, de superação, de gratidão também do poder de Deus. Ele me define na pessoa que eu sou. Se hoje eu tenho fé, se hoje eu tenho coragem, e hoje eu aprendi a confiar e descansar em Deus, é porque através dele, Deus se revelou para mim. Glória a Jesus. Glória a Deus. Antes da gente entrar, a gente estava falando sobre ser e ter que. E você falou uma frase que eu queria que você falasse aqui, porque assim, é, você tem uma história de superação, de um chamado, de experiência, né? E você falou algo que Deus falou contigo acerca de ser chamado, de ser. Quando o homem a mulher é chamado por ele, não precisa mostrar para ninguém. E o que que Deus fala dentro de um processo que você passou, de uma experiência que você questionou ao Senhor? Qual foi a resposta de Deus? Senhor, por que que está acontecendo isso? Se o Senhor me chamou para ser. É, então, eu tenho meu chamado com Deus. E eu questionei a Deus sobre o meu chamado, porque eu queria, de alguma forma, que o meu chamado, que o meu cargo fosse exposto. Só que Deus, ele vai além do seu cargo, ele vai muito além disso. E aí eu fui questionar o Senhor: Deus, que quem é, quem não é, quer provar que é. E quem é, tem que ficar provando. No meu caso, eu fui questionar com Deus. Aí o Senhor me levou lá no livro de Mateus. Porque muitas pessoas, elas têm pessoas que não são, que quer provar que são. E Uhum. tem outras que são, mas não precisa provar quem é. E aí o Senhor falou: quem sabe o que é, não precisa provar o que é. E eu achei isso tão forte, missionário, porque Deus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele não precisou esfregar para o diabo que ele era o filho de Deus, Verdade. porque ele sabia quem ele era. Então, isso Deus trouxe para mim, para minha consciência: Tassiane, você não precisa provar para ninguém que você é. Eu sei quem eu sou, e eu sei quem me chamou para ser. Porque quem te chama, ele confia, ele não se arrepende da decisão que ele faz. Então, houve um período da minha vida que eu fui consagrada missionária, mas eu não deixei de ser. E é aquilo que eu falei para a senhora: quando Deus ele trouxe isso dentro do meu coração, eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz porque chamado não é sobre o meu cargo, é sobre o que eu faço para ele. Sim. E aí isso veio, marcou, e eu levo para minha vida. E é o que ele falou: quem é, não precisa provar que é. Hoje eu estudo, eu não preciso provar que eu sou uma serva de Deus. E é ele que testifica: você é, você não precisa ficar provando. Você não precisa gritar aos quatro cantos. Ó, eu sou isso aqui. É, Não. A Bíblia diz que Jesus, quando estava com os discípulos e ele via os fariseus, ele dizia, ó, tá vendo ela aí, ó? Vendo? Olha como eles se portam, olha como eles fazem. Fazem tudo o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem. é. Jesus vai trazer uma experiência, né, do fariseu e o publicano, que Uhum. entra dentro da casa do Senhor e a oração: olha, Senhor, eu fiz, porque eu entreguei, porque e o publicano entra dizendo: Senhor, eu não sou digno. Deus, eu não sou E digno. eu, quando eu tô diante de qualquer responsabilidade que o Senhor, eu falo para ele: Senhor, eu não sou digna. Uhum. Eu sempre me eu sempre falo para Deus que existe pessoas melhor.
Mas aí Uhum. que tá a diferença entre ser melhor e entre estar exposto, disposto. Disposto. Pô, existe gente boa pra caramba, mas tá disposta? O grande problema é esse, né? É aí que tá o X da questão. E eu sempre falo, e eu não preciso, muitas das vezes é o próprio Senhor que vem e me dá a lapada santa. Porque eu falo, pô, pai, tem gente boa pra caramba, mas eu quero que está disposto, disponível. E estar disposto, disponível, não é aquele que não tem nada para fazer, é aquele que mais está ocupado. É. Mas entender que aquilo que ele confiou para você tem que estar no lugar de prioridade. Porque é muito fácil eu falar de Deus para as pessoas, mas eu nunca ter falado com Deus. Falar de Deus é uma coisa, agora falar com Deus é outra. É igual pra quem faz pra Deus sem Deus. Existem pessoas que fazem pra Deus, mas sem Ele. É, Enquanto as pessoas tá fazendo lá a obra de Deus. E aí, mas se ele não for reconhecido, se alguma coisa que ele esperar, que ele espera, dê errado, ele não quer mais. A primeira coisa, o primeiro embate, ele larga. troca Aí não, Jesus por pouca coisa. aí não tá fazendo para Deus. É, Não, não está fazendo com Deus. Porque quem faz para Deus com Deus é diferente. Quem faz para Deus no sol e na chuva. e o Pode estar evangelho sendo não é abraçado isso. ou sendo escorraçado. Como eu aprendi também com você, com o pastor Marcão. Que o evangelho não em nenhum momento ele te traz conforto. Se esse é o evangelho que você está querendo, então você está vivendo o evangelho errado. Errado. Porque o evangelho é aquele que te traz confronto. É. Você entender. Te- E te coloca num molde para ser moldado segundo a Vontade vontade dele. dele, não Como é a nossa. nossa frase, não é nunca sobre nós, é sempre sobre ele. Sempre sobre ele. E é isso. E hoje eu não consigo olhar para mim, falar. Eu olho para mim assim, uma palavra difícil, Hum, mas eu prefiro usar cápsulas do tempo, aham. antigamente. E hoje eu olho para mim hoje. Se eu pudesse olhar para Tassiane naquele momento, eu olharia para ela e falaria: "Tassiane, é só um pouquinho de tempo, esse teu sofrimento, porque tudo que há de vir você vai conquistar. Tudo que Deus está preparando para você tem um tempo, como a palavra dele fala, tem um tempo determinado. E que é seu, é como um Deuteronômio fala, correrá atrás de ti. Eu só fui para Deus porque antes de eu escolher a Deus, não fui eu que escolhi, é Ele que nos escolhe. É, Isso aí é um privilégio missionário, eu vos escolhi a voz. é Ele. Às vezes a gente tem a errônea fala de falar: "Eu escolho, eu aceito Jesus", mas não, antes disso Ele já te aceitou. Você passa pelo processo que você passa porque Ele te aceitou. Ele é o abraço que você não vê, é o ombro que você não enxerga, é o apoio que você não se sustenta. Por quê? Porque você não tá vendo, mas ele tá É, ali. e é como Aí eu a hora falo que a para os meus gente filhos. abre assim os olhos, eu quero esse Jesus, eu quero viver isso que essas pessoas estão falando. Talvez você esteja nos ouvindo, nos assistindo, e talvez você esteja dizendo, eu tô sozinha. Não, Jesus é o abraço que você ainda não viu. Jesus é a paz que você ainda não se permitiu a sentir. Jesus é a porta de escape que você ainda não bateu. A Bíblia diz: batei, batei, Ei, pedi e dá-se-vos-á. O Senhor, ele tem um propósito na tua vida, ele só está esperando você reconhecer a sua necessidade de Cristo. Pode falar. E aí você olha para você e diz assim: eu não. não, 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 eu não sou essa coitada. Sou uma Isso aí. privilegiada. Esse é o segredo. Eu não É, sou o que dizem, eu não sou o que a circunstância diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. eu não sou o momento de dor que me definiu.
ser uma pessoa rancorosa, amarga. Não, eu sou como Cristo é. Nenhum momento ele desistiu, nenhum momento você viu ele desistir, nenhum momento você viu ele entregando por a ele se entregou assim, por um amor, mas não pela dor daquele propósito. Sim, sim. O que você passou, Tassi, não não te trouxe danos. Não. Houve um tempo que hoje todo mundo fala da maneira que eu me visto, que eu me Uhum, comporto. uhum, "Cassiane, você está sempre arrumada", porque assim, todos os dias, quando eu vou para a igreja, eu falo para as meninas, para as irmãs, toda vez que eu saio, eu era uma menina que não tinha roupa, não tinha uhum, calçado, eu não uhum. tinha nada. E toda vez que eu vou ao encontro do meu pai, eu estou indo ao encontro daquele que fez tudo por mim. Então todo mundo às vezes as meninas falam assim: "Tassiane, mas nossa, você se veste tão bonito, tão assim, missionária". Só sabe dar valor no básico quem nunca teve nada para vestir. É, Só sabe dar valor no cobertor furado quem um dia não teve nada para se cobrir. Só dá valor num prato de arroz com feijão que um dia não teve nada para. é. Então hoje eu dou valor em tudo, em todas as oportunidades, em todos os cuidados de Deus, e eu não quero honrar a Deus menos que isso. Eu sempre quero honrar a Deus pelo melhor que ele foi e ele é na minha vida. E é para todo mundo que eu falo isso. Deus vai além. Você ter um bom carro, bom trabalho, condições financeiras, Deus vai muito mais além. Muito mais além. Tassi, como foi a sua cura? Como você foi curada de tudo que você passou lá atrás, de tudo que o que era para te jogar no chão, você entendeu que foi uma alavanca para te colocar no propósito do Senhor. Mas como foi chegar nesse estágio? Porque teve um processo para Teve. chegar. Como foi isso? Eu tive depressão, tive transtorno de ansiedade, eu vivi momentos eu estava falando contigo, por exemplo, eu achava que ia ser meu último momento, porque a voz, ela falava, ela me perturbava. "Ó, domingo você já não vai mais estar aí, domingo você não vai mais estar com a sua família". Domingo era a tormento. Até que tem um louvor que fala: "Eu preciso calar todas as vozes, Menos a sua. menos a sua". Cenário, isso tem um poder tão grande, quando você fecha a boca do inimigo, dá voz somente para a voz tem que ser Do falada, que é o Espírito Espírito Santo. Santo, todo aquele barulho some. Meu filho, ele também foi ponte disso. Uhum, Eu tive depressão quando meu filho ainda era criança, e ele clamava a Deus para me tirar da depressão. uhum. Houve um momento que o meu filho, sei, nessa época ele já tinha uns 10 anos, e ele falava assim: "Senhor, tira minha mãe da depressão, levanta minha mãe, usa minha mãe para a glória do teu nome, eu não aceito". Aleluia. E ele pequeno, e aquilo me comovia, como que uma criança teria força para me sustentar, me colocar de pé, quando na verdade eu que tinha que estar ali por ele. Não, mas sempre foi eu por ele e ele por mim, É. entendeu. Então, foi horrível passar pela depressão. A depressão ela é real, não é algo que as pessoas têm mania de dizer que tudo é demoníaco. Tem uma ação demoníaca sim, mas também precisa ser tratado com Sim, olhar clínico, tem sim. que ter um cuidado. A depressão ela não é frescura. É, Quando você deixa essas vozes invadir, você começa a se mutilar, é. você começa a planejar teu suicídio. Eu planejei meu suicídio, eu não tinha coragem. Mas não é porque a Tassiane não tinha coragem, é porque o Senhor interferia de alguma maneira. O Uhum. Senhor interferia de alguma maneira para que eu não cometesse isso. Mas meus pensamentos eram o tempo todo: ou eu me corto, peguei, sentava no meu banheiro, tentava me cortar. Só que quando eu via que estava ferindo, eu parava.
Eu me rabiscava com tesoura e muitas das vezes ficava pensando como ia ser uma morte menos dolorosa. Não é pensamento de Deus, Sim. é pensamento de uma pessoa que está sofrendo no calado, sem É. expor para ninguém. Depressão é algo horrível, mas o transtorno da ansiedade é pior ainda. A depressão é quando você não liga mais para nada. O transtorno da ansiedade é quando você liga para tudo. Você se preocupa demais com o futuro, você se preocupa. O cérebro não descansa, ele não tem um momento que ele possa parar e ter aquela paz, tranquilidade. Até que a palavra do Senhor me trouxe aquele remédio que faltava. Aleluia. E o Senhor é a paz. E ele dá a paz não como o mundo dá, É, mas é a paz que excede todo o entendimento é, humano. Quando eu comecei a entender, já nos caminhos do Senhor, não é porque você é mulher de Deus, você está na igreja que você passa por isso. Você passa. sim, Só que há uma diferença. Passar por tudo isso com Cristo do seu lado e passar por tudo isso sem Cristo do seu lado. verdade. Porque quando você tem um amigo, ele te orienta a não correr mais perto do abismo, mas ele te tira do abismo. Agora, quando você não tem, você vai para perto do abismo. E é nesse momento que eu falo para mim mesma, eu acredito nos propósitos de Deus, eu acredito naquilo que Deus tem para mim, eu começo: "Não, Jesus, é a tua vontade, é o seu propósito sobre a minha vida". E nunca foi sobre mim, sim sobre o Senhor. E o Senhor não me escreveu a minha trajetória eu falando comigo mesmo e com Cristo. O Senhor não me fez eu passar por tudo que eu passei para eu chegar aqui e eu dar cabo de uma história que ele ainda nem terminou. É, Então eu não posso ter esse pensamento comigo mesmo. Procure ajuda. Se você não tem um pastor, se você não tem uma pastora, se você não tem um missionário, você tem um amigo mais próximo, você tem alguém que pode pedir ajuda. ajuda. E a ajuda, ela é essencial, ela é aquela chave que você não tem mais força a destravar. Tem um amigo por perto que ele dá um up. Verdade. Vamos lá, vamos cuidar de você. Você é humano, você é espiritual, mas o seu corpo também requer cuidado, ele também te dá sinal. É, verdade. E aí você vence a depressão ainda com ele pequeno e você passa um outro período que vem esse transtorno da ansiedade, que tudo você pensava ia, que ia embora, que era o seu último dia, que era a sua última Sim. vez. E como você vence isso? Eu procurei ajuda médica, Uhum. além da ajuda espiritual, Sim, que é o principal para quem é sim, cristão, sim. até mesmo para quem não é. Uhum, Você se apegar em algo, manifestar nela sua fé uhum, é essencial. Até porque o próprio, no meu caso, até o meu próprio psiquiatra ele falou: uhum. "Você tem alguma religião?" "Eu sou cristã", "Então se apega, mas vamos cuidar, porque por mais que você tenha sua fé em Deus, você também precisa de uma ajuda Uhum, médica, uma ajuda uhum. clínica". Eu comecei a fazer minha terapia e depois eu mesmo foi nem ele que me deu alta, eu mesmo que me dei a alta. Alto. Eu mesmo que me dei a alta, porque assim, por um período foi bom, Uhum. por um período eu vi que foi necessário, mas por outro período, às vezes vem o transtorno, às vezes vem a ansiedade, mas hoje não é ela que domina, sou eu que Você domino consegue ela. dominar. Ai, E a mesma coisa, todo o mal que vem na sua vida, se você não tudo que ele quer é te pressionar, é, te botar muito medo. você precisa ser senhor das suas emoções. A Bíblia diz que ele é senhor dos senhores. Uhum. Ele nos deu essa autoridade. Ele nos deu essa autoridade para dominarmos a nós mesmos. Ele nos deu autoridade para dominarmos os seres viventes. Ele nos deu autoridade. Sim, E para nos dominar, né? exatamente. Paulo vai dizer assim, ó, transformai-vos, não vos conformeis com este século. Qual é o século? Século que nós estamos vivendo em que a ansiedade predomina,
É o os mal do século transtornos, hoje, é a ansiedade, né? o transtorno. Predomina. E aí, o que, que o Paulo vai dizer? Olha que ele escreveu há séculos atrás. Aí ele vai dizer assim, ó. Não vos conformeis com este século. Está dizendo de lá e de cá, porque a palavra do Senhor, né? Ela se renova. Está falando da sua época, mas da nossa época. É, Mas transformai-vos pelo poder da renovação do vosso entendimento. Quando você entende que você tem autoridade, foi aí que você descobriu que você tinha é autoridade. isso. Você foi tratada pelo psiquiatra, mas você falou: opa, peraí. Eu tenho um pai, ele é dono da eternidade, ele é dono da ciência, ele é dono das minhas emoções. Eu tenho capacidade de vencer esse transtorno, eu tenho capacidade de conduzir a minha vida debaixo da vontade do Senhor. Exatamente. Foi aí que eu entendi que o diabo ele quer te pressionar, ele te bota medo na É, pressão. Se você recuar, ele tem força para ir para cima. é, Mas se você enfrenta, quem sai é ele. é, Foi aí que eu entendi, não. Então é espiritual, é físico, mas também entendo que é uma ação diabólica. Aqui não. eu tenho Eu tenho autoridade. autoridade sobre isso. Medo, medo é normal, Uhum. até um certo ponto. Agora, você ser escrava do medo, não. É, Aí já não é normal. Então, é nesse momento que a gente tem que aprender a ter o discernimento. Até que ponto é normal, até que ponto não é uma intervenção já maligna, é, já é uma ação maligna, vamos dizer assim. Quando eu começo a entender isso, começa a mudar, faz toda a diferença. glória a Deus. Porque daí já não estou sobre o domínio dele. Sou eu que tenho autoridade para expulsar ele. E é isso que faz a gente entender até que ponto é físico, até que ponto é espiritual, qual é o teu emocional. Então tudo tem que estar alinhado. É, Eu sempre oro pelas minhas emoções, eu sempre oro pelo meu psicológico, eu sempre oro por cada parte do meu corpo. E isso é, faz uma transformação tremenda, porque hoje eu consigo identificar que eu estou estudando e pretendo chegar à psicologia. glória a Eu Deus. pretendo me formar uma psicóloga, mas assim, dentro da conhecimento da Uhum. palavra de Deus. E hoje, quando eu estou na escola, eu consigo. A minha própria professora disse assim, que pelo seu próprio testemunho, a tua própria experiência, você vai conseguir identificar. Uhum. E hoje eu consigo identificar, porque nem tudo é demônio. É, Tem coisas que são físicas, nosso corpo precisa daquele cuidado. é, E aí falar: "Não, calma, respira. Não, eu vou morrer". Não, você não vai morrer. E daí é a voz da sua emoção. sim. Respira, tira o foco desse medo, tira o foco disso que está te paralisando. Aí quando a pessoa consegue tirar o foco, trazer de volta a consciência dela, ela: "Caramba, foi só um momento horrível, mas que passou". Hum. E é isso. Transtorno é isso, faz você viver aquele furacão do medo, Como depois se que fosse passa algo. horrível, vai acontecer Uhum. naquele momento. Uhum. Depois que passa, você fala: "Caramba, hoje eu consigo dominar isso. Hoje eu já não vivo mais. Caramba, eu vou morrer agora. Glória a Meu Deus. Deus, o coração vai a mil, a falta de ar vai a mil, vai tudo vai a mil. Hoje eu consigo parar, fico contando. Parece que é algo assim: "Tchau, Tassiane, não perdi minha vez contigo, tô saindo". Porque é uma coisa que você tem que Hoje saber controlar. você consegue ter autocontrole, Isso, o consegue autocontrole. dominar isso. É isso. Uhum. Consigo, porque, tipo assim, tem momentos quando você está vivendo aquilo que, tipo assim, se você não aprender a cuidar de você mesma, Você é vencida. você é vencido. E Isso é isso é, fantástico. eu vou te dizer que é muito, muito é, pressão mesmo. É Eu digo muita. isso, eu ia falar assim, pauleira, que a gente fala, né? É, É muita pauleira. Eu digo isso porque eu passei isso com a Vi, né? Vocês que tá próximo, souberam depois do testemunho e tal. E a gente que tá do lado de fora, a gente precisa ter um equilíbrio emocional muito grande. Porque para quem não passa, acha que isso, ai,
coisa É da frescura, cabeça. é falta do que Isso é, fazer. é. Mas quando a gente vê que de fato e de verdade é algo que, se você não tiver uma base, sabe, e não tiver um equilíbrio emocional para entender aquilo ali, tá- porque muitos perdem pessoas dentro da sua casa, porque não tem preparação emocional, psicológica para entender e auxiliar quem está passando. E E é ter esse olho, é, esse ter olhar, esse cuidado. ter esse cuidado. Hoje você tem esse cuidado, Hoje eu sim. consigo Por passar, por né, passar na pela minhas pele, própria experiência, não da dos outros, as minhas. mais a sua. Porque quando a gente passa, a gente se torna doutor. A gente recebe o doutorado Isso. por causa das nossas experiências. E é de fato e de verdade. Hoje eu louvo ao Senhor pela sua vida, tudo quanto você compartilhou conosco aqui. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo hoje, recebendo estratégia dos céus através da sua vida, né? E que o nome do Senhor seja glorificado em ti e através de ti. Nós vamos agora para o nosso bate rápido. Bate-rebate, na verdade, né? Nem bate rápido. Bate-rebate. E o que é isso? Esse é o quadro que a gente tem feito aqui. Já para o final. Isso, gente. Infelizmente, quando chega no final. Eu vou dizer uma palavra, você vem. é, E você vem, Tá bom. tá? Gatilhos. Gatilhos é aquilo que faz você despertar algo em você. E trauma. Aquilo que você consegue olhar sem sentir que está preso nele. Bem, boa resposta. Solidão. Ah, já fez parte da minha vida, mas alguém ocupou ela. Graça é E o amor de Deus me completa por inteira. o seu maior milagre. Meu filho, Sua maior conquista. minha liberdade. Fé é, Acreditar naquilo que todo mundo diz para você que é impossível. glória a Deus. Queria que você deixasse algo para vai olhar na nossa lente da verdade, porque a lente da verdade é onde nós mandamos a mensagem de Cristo. É a lente da verdade, verdadeiramente a lente da verdade. Você vai deixar uma mensagem, aquilo que Deus colocar no seu coração, para quem está nos assistindo. E logo após fazer a nossa oração final. Eu inicio com a oração e o convidado fecha com oração, porque oração nunca é demais. Nunca é demais, é a chave É que a abre chave. todas as portas fechadas. Todas as portas, visíveis e invisíveis. A Isso. oração, ela abre. Bom, o que eu queria deixar nessa tarde para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é que em meio à tempestade da tua vida, o mar pode estar bravio, mas existe alguém que não perde o controle de nada. E ele está disposto com as mãos estendidas para te dar uma direção. E esse amigo é aquele que nunca te decepciona, aquele que sempre vai estar do teu lado. O nome dele é Jesus. E ele nunca deixou de olhar por você. E ele tem sempre uma palavra, uma mão amiga estendida por você. Acredite, por mais que o momento que você vive hoje é caótico, mas amanhã ele te fará sorrir de coisas que você viveu e achou que não ia conseguir. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Porque aquela é a mensagem que me trouxe até aqui. É que no meio de uma escuridão havia uma luz que brilhava mais que tudo. Essa luz era Jesus. Ela é Jesus. Entendeu? No meio dessa escuridão existe uma luz. E essa luz é Jesus. Nada é tão profundo que ele não possa te resgatar. Nenhuma dor é tão grande que ele não possa cuidar. Creia nisso. Amém? Vamos orar? Vamos. Em nome de Jesus. Amém. Pode orar.
Querido Deus e amado Pai, te louvo pela tua presença neste lugar, te louvo porque o Senhor se fez presente nessa tarde. Te louvo por poder falar daquilo que não me traz dor, mas Sim, me traz Jesus. alegria. E nunca foi sobre mim, mas sobre o propósito que o Senhor já havia escrevido para mim e para essas pessoas que vão ouvir este testemunho, que vão ouvir que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não te conhecer, Jesus. Por isso nós estamos gratos nesta tarde, neste momento, por saber da tua existência, meu Pai. E é como eu falo para os meus filhos, o Senhor é como um vento. Nós não podemos te ver, mas nós podemos te sentir. E o Senhor é aquilo que a tua palavra diz que o Senhor é. O Senhor é o amigo bem presente, é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. E o Senhor é aquilo que a tua palavra se revela em nós, Pai querido, Pai amado. Por isso, aquele que espera no Senhor alcança, meu Senhor. E eu quero determinar nessa tarde que todos aqueles que estão ouvindo Jesus de alguma maneira, aonde essa mensagem vai chegar, e eu sei que o Senhor já tem ouvidos preparados, já tem corações, Pai, para Em ouvir, que o nome de Senhor Jesus. possa fazer uma restauração por completo. Que a dor, papai querido, que o momento terrível que essa pessoa viveu não pode Sim, definir ela no Jesus. futuro dela, Senhor. Porque viver contigo é viver em novidade de vida, viver contigo é trazer a alegria que Cristo vive e reina para todos sempre. Por isso eu me encontro alegre, apesar de toda a Sim, dor que o Jesus. meu passado me trouxe, mas não me definiu, não me matou, mas me ensinou a estar mais Sim, perto do Deus. Senhor, meu Sim, Pai. Porque Jesus. maior amor foi aquele que o Senhor suportou por É, mim e é, pela humanidade, Jesus, que o Senhor fala é que por verdade. amar o mundo de tal maneira o Senhor entregou teu filho, que Sim, nenhum momento sim, olhou para Jesus. trás, nenhum momento negou, nenhum momento fez extinção de pessoas, mas sim Sim, derramou aquele Jesus. sangue puro por amor de mim, desses milhares de pessoas que estão nos ouvindo nesse Sim, momento. Por isso, Jesus. Senhor, a palavra que sempre vai me definir é gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E eu te louvarei por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Tá terminado mais um Aleluia. programa. Poxa vida! Mas eu espero você segunda-feira que vem. Tenho certeza que esse programa e os demais programas irão te conectar ao Senhor, te conectará ao Cristo que traz salvação, que traz mudança, que traz arrependimento, traz esperança. Não perca conosco. Bem, Deus abençoe e fique na paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, repouse sobre ti, sobre a tua casa. Fica com Jesus. Um beijo.